Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, segunda edição. Usuários de cartão de crédito que pagam mais de 15% em dívidas poderão realizar a substituição pelo crédito consignado. A medida poderá reduzir o pagamento de juros por servidores públicos, aposentados e pensionistas em até 3 bilhões de reais. E a semana promete ser movimentada em Brasília. 2 anos e 5 meses depois da vitória de Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições presidenciais de outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar ontem a ação que pede a cassação da chapa encabeçada pelo PT e PMDB. O primeiro dia do julgamento mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral está marcado para esta terça-feira às 9 da manhã. O processo apura se a campanha que teve Dilma Rousseff como candidata a presidente e Michel Temer como vice cometeu abuso de poder político e econômico, recebeu dinheiro de propina e se beneficiou do esquema de corrupção na Petrobras. A ação foi proposta em 2014 pelo PSDB, derrotado no segundo turno da corrida à presidência. A ação será julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, presidente do TSE, Luiz Fux e Rosa Weber. Também pelos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, relator da ação, e Napoleão Nunes. E pelos juristas Henrique Neves e Luciana Lócio, que estão com os mandatos prestes a terminar em 16 de abril e 5 de maio, respectivamente. Por isso, é provável que o processo venha a ser julgado pelos ministros substitutos, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. O julgamento pode levar mais de uma semana. Uma das possibilidades é que haja um pedido de vista do processo, ou seja, mais tempo para análise, o que interromperá o julgamento por prazo indefinido. A separação da chapa é a principal tese de defesa de Temer para se livrar da punição. Mas os 7 ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral, que vão começar a julgar o processo, já votaram anteriormente pelo princípio de que as chapas são inseparáveis. 3 deles, inclusive o presidente Gilmar Mendes, relataram que a cassação do vice é uma consequência desse tipo de processo, ainda que os atos que levam à punição tenham sido realizados apenas pelo titular. Se Dilma for considerada culpada, ela poderá ficar impedida de ocupar cargos públicos e disputar eleições. O primeiro julgamento da cassação de uma chapa presidencial está sendo bastante aguardado. Centenas de jornalistas, advogados e curiosos devem passar por aqui nesta terça-feira. E para receber esse volume de gente, o TSE montou uma mega estrutura. Mas nem todo mundo poderá acompanhar a análise da ação lá dentro no plenário. A segurança foi reforçada e até uma UTI móvel ficará estacionada no pátio do tribunal para eventuais emergências médicas. Em uma entrevista à Rádio CBN, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, falou sobre uma eventual cassação do presidente Michel Temer pelo TSE. Para a FHC, o processo que corre na Corte Eleitoral traz riscos para o Brasil. Qual é o risco? A percepção das pessoas, especialmente dos investidores, bom, meu Deus, vamos ter outro problema no Brasil, se retraem. É um risco. Agora, como é que você faz diante de alguma coisa que já está na justiça? Nem o PSDB pode retirar mais, porque já está na justiça, já está funcionando. Então, que a justiça vai ter que ver. E a discussão que se vai dar, primeiro, houve realmente manipulação do poder econômico, abuso do poder econômico? Se houve, isso implica em cassação. Cassação de quê? Da chapa ou de parte da chapa? É uma questão técnica. Quem vai discutir é o judiciário. Agora, as consequências estão aí. O Brasil está há muito tempo, digamos, de pernas para o ar. Está começando a sentar um pouco. Se nós levar muito tempo levando um julgamento que põe em risco a situação vigente, é claro que isso tem consequências negativas. Também nesta terça-feira, o relator da reforma política na Câmara, deputado Vicente Cândido, do PT, irá apresentar seu parecer final na comissão especial que analisa o tema. Cândido propõe, entre outros pontos, o fim dos vices em todas as instâncias do governo. Com isso, deixariam de existir vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos. Outra mudança prevista no parecer do relator é no sistema de votação das eleições legislativas. Funcionaria assim. Durante um período de transição, seria instituído o voto em lista fechada, ou seja, o eleitor vota em uma relação de nomes previamente escolhidos pelos partidos. Depois, segundo a proposta, esse sistema migraria para o distrital misto. Metade das vagas no legislativo é preenchida
garantida por lista fechada e outra metade pelo voto nos candidatos distribuídos em distritos, votos dos estados e municípios. E o partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei da terceirização sancionada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. O partido alega que, do jeito que foi aprovada, a lei é inconstitucional. Em 6 meses, o José Alberto demitiu 15% dos funcionários que tinha. Mas agora que a lei da terceirização entrou em vigor, ele planeja repor uma parte dessas perdas. O posto tem 3 dias fortes na semana e 4 dias fracos. Então, segunda, terça, quarta, a quinta já é fraco. Sexta, sábado e domingo são dias fortes de venda. Então eu vou contratar exatamente onde eu estou precisando de mais mão de obra, que hoje eu não tenho, por causa do custo. Isso vai facilitar a vida do consumidor e, logicamente, a vida do dono do posto também. O presidente Michel Temer vetou um artigo da lei que previa que um contrato temporário pudesse durar mais que 9 meses. De acordo com o governo, esse artigo poderia prejudicar os trabalhadores. A principal mudança da lei da terceirização se refere à atividade fim, ou seja, a principal de uma empresa. Antes, uma escola não poderia terceirizar os professores e nem um posto de combustíveis terceirizar os frentistas. Agora, pode. Para a empresa contratante, vai custar menos aumentar o quadro de funcionários. As despesas de contratação e demissão ficam na conta da terceirizada. Você tem que trabalhar de acordo com a sua necessidade de funcionários. Você pega um posto em Campo de Jordão, um posto no Guarujá, um posto de Marina, esses postos ficam fechados quase o ano inteiro. Quando chega na hora que ele vai ter um movimento bom, ele não tem condição de atender bem o seu consumidor, porque ele está com pouco funcionário. E manter o funcionário sem vender não dá. Então o setor sempre olhou essa lei com bastante bons olhos. Este advogado especialista em direito do trabalho explica que a tendência é de que as pessoas sejam contratadas com um salário menor. É que os funcionários são representados pelo sindicato das prestadoras de serviço e perdem os acordos coletivos dos sindicatos que já representavam as categorias. A tendência é que esses empregados eles deixem de ter uma solidariedade entre eles abandonam, ou eles são empurrados para longe do sindicato da categoria deles e passam a compor uma categoria que, na verdade, ela não tem vínculos entre eles não vão conseguir lutar pelos direitos. E, com isso, os reajustes salariais nunca vão acontecer acompanhando a inflação, sempre vai ter uma redução. Para os terceirizados, o registro em carteira também é obrigatório, assim como as férias, o FGTS, INSS e a licença maternidade. Em caso de problemas trabalhistas, o funcionário deve procurar primeiro a terceirizada. Mas se ela não cumprir o previsto em lei, a empresa contratante deve ser acionada. Para o especialista, a nova lei vai aumentar as contratações, mas também pode tornar as relações de trabalho mais precárias. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você é bancário. Aí o que acontece? Você está trabalhando lá no banco e a CLT, por exemplo, não vou falar nem direito coletivo. A própria CLT prevê que você trabalhe 6 horas. Na medida em que você deixa de ser bancário, porque você vai estar compondo outra atividade econômica, né, que é a prestação de serviço terceirizado, você vai passar a trabalhar 8 horas. Evidentemente você perdeu. Então, a gente tem uma série de efeitos perversos da lei que a gente não está conseguindo nem verificar ainda, porque não tem mais discussão nesse país, né? A lei passa sem que haja uma discussão. O Boletim Primavera dessa segunda edição vai ficando por aqui. Mais informações às 7 horas da noite no Informe Região.